Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desejar para você uma paz do Senhor. Eu me chamo Presbítero Valdemir e venho neste momento convidar a você, você mesmo, crente, para junto fazer uma leitura diária nesse momento. E essa leitura diária, ela se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Escutou? Vou repetir para você. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Pronto. Vou dar um segundinho para você abrir a sua Bíblia, viu, crente? Abriu a sua Bíblia? Isso, é importante que você abra a sua Bíblia para que o Espírito Santo do Senhor fale com você neste momento. Amém? Vamos juntos assim fazer essa leitura. Eu quero ler com você apenas do verso 1 ao verso 6. Né? E os outros 4 versos. Aí vai ficar para você meditar, meu irmão, na palavra de Deus. Né? Isso aqui é bom para que você abra a sua curiosidade e veja o que Deus quer falar com você neste momento. Vamos assim, eu vou lendo e vou explicando, vou lendo e vou explicando, para que a gente tenha uma boa compreensão para a glória de Deus. Vamos ler o verso 1 do capítulo 12. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Quem é o autor desta palavra ou desse versículo? O apóstolo Paulo. Ele está recebendo uma revelação do Senhor. Veja que ele começa: se é necessário que eu me glorie. Será que é necessário que o apóstolo Paulo se glorie? Aí ele continua: ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele está dizendo que está recebendo visões e revelações do Senhor. Mas também ele fala que não convém que ele se glorie, porque o que ele está recebendo aqui é visões e revelações do Senhor e não dele. O apóstolo Paulo aqui, ele não tem nada, é por isso que ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Então não convém que o apóstolo Paulo, ele se glorie. Verso 2. Conheço um homem, ele continua falando: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Quem é este homem a qual o apóstolo Paulo ele está se referindo? Que ele mesmo diz: conheço um homem em Cristo. Quem é esse homem? O próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo é que foi arrebatado até o terceiro céu. Aí ele diz: se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe como foi que este ato maravilhoso, essa glória que o apóstolo Paulo ele recebeu neste momento, Deus sabe como foi que chegou até o apóstolo. Verso 3. E sei que o tal homem, olha lá, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? Ao paraíso. E ouvi palavras inefáveis. Veja que maravilha. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o paraíso. E lá, o que foi que aconteceu? Ele ouviu palavras inefáveis. O que é uma palavra inefável? É aquilo que ele não convém dizer aos homens. Tão a glória, tão imensa o que ele escutou lá, naquele lugar, que não convém dizer aos homens. Veja que ele diz: os quais não é lícito ao homem referir. Até mesmo que se o apóstolo Paulo, ele se refere o que ele escutou lá no terceiro céu, lá no paraíso, aos homens terrenos, eles não iam entender. E muito menos iam acreditar na glória que lá ele tinha recebido em visão, não é? E revelações do Senhor. Verso 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade.
Olha aí, tá vendo aí? Se ele viesse gloriar, não serei nécio ou tolo, porque direi a verdade. Por quê? Ele não virá a ser nécio nem tolo, porque é a verdade que ele viu, que ele foi arrebatado, que ele chegou ao terceiro céu, que ele foi no paraíso, que ele viu coisas inefáveis naquele lugar. Tudo que ele ia dizer era verdade. Mas ele continua, mas abstenho-me, olha, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Está vendo aí? O apóstolo Paulo, ele podia dizer as grandes verdades. Ele podia dizer as maravilhas que ele viu. Mas ele não quis, ele diz, abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Está vendo aí, meus irmãos, como é que o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele não se gloriava em nada, e nem se gloriou, né, de ele ter sido arrebatado até o terceiro céu. Ele não se gloriou de ter recebido visões e revelações do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sempre procedia com humildade, com sinceridade, com amor, com prudência e também, não é, com preocupações com a igreja do Senhor. Tá certo, meus irmãos? E os 4 versículos adiante, eu vou deixar para que você venha assim a ganhar o seu tempo pesquisando, não é? E crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Que o Espírito Santo continue abençoando a minha e a tua vida, que Deus continue com sua mão estendida sobre a sua vida. Fique na paz em nome de Jesus.